Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live de aquecimento da Maratona 2.0 Cientista de Dados na Prática. Quem já participou sabe que essa maratona é muito fera, principalmente para quem está começando, porque você já sente aquele gostinho ali de pôr a mão num caso prático de ciência de dados. E, cara, quem tá aí sabe que mesmo que esteja começando do zero, vai conseguir fazer essa parada, porque eu tô ali juntinho com você nessa maratona, explicando passo a passo para você executar o que a gente vai fazer lá. E o que é melhor, e ainda concorre prêmios. E olha que são prêmios, cara, valiosíssimos. Beleza? Tais como uma vaga no programa Treinamento Cientista de Dados na Prática. Mais à frente a gente fala sobre isso, tá bom? Então nós estamos aqui nessa live de aquecimento para essa maratona. E nessa live a gente discute atalhos, obstáculos, estratégias e táticas para você se tornar um cientista de dados. É isso mesmo. Aqui eu quero trazer todos os atalhos, galera, todos os outros obstáculos e todos os outros obstáculos que a gente observa como obstáculos importantes e que são transponíveis, tá bom? Então, a gente já está aqui na nossa sexta live, na nossa sétima live. Nós vamos fazer 2 semanas de aquecimento. Então, semana passada a gente teve já vários tópicos. A gente vai dar uma passadinha bem rapidinho aqui, só para você ver quais são os tópicos. Mas hoje, nós estamos em um atalho, e um atalho muito importante. É o atalho que é o seguinte, é saber realizar o pré-processamento dos dados. Esse é um grande atalho na jornada do cientista de dados. Sabe por quê? Porque é o seguinte, olha só, de 80% a 90% do trabalho que o cientista de dados, você cientista de dados, faz é nessa etapa de pré-processamento dos dados. Nossa, Eduardo, então aqui tem trabalho pra caramba, né? Cara, tem trabalho pra caramba. E aqui você consegue fazer manipulações, consegue fazer transformações, e você já vai ver que manipulações e transformações são essas que a gente faz nessa etapa. Beleza? Cara, a gente já, como eu já vinha falando, a gente vem de algumas lives. Então, nas lives anteriores, a gente já falou sobre o que é o cientista de dados, sobre qual é ali a atividade, o que o cientista de dados faz, qual é o melhor caminho para se tornar um cientista de dados. A gente descobriu que não precisa ser um PhD em estatística e matemática para ser um cientista de dados. A gente já discutiu tudo isso nas lives anteriores. Aos poucos eu vou divulgando novamente no canal, como eu já divulguei algumas lives, já estão no YouTube, mas à medida que o tempo vai passando, eu vou disponibilizando novamente, editadinha, mais bonitinha, todas as aulas das lives que a gente vai fazendo. Beleza? Tamo junto? Então, beleza. Então, a gente vai falar hoje sobre o seguinte, sobre pré-processamento dos dados. Na aula de ontem, galera, a gente falou sobre a EDA, a famosa EDA, Exploratory Data Analysis, que é a análise exploratória dos dados. E o que a gente faz nessa análise exploratória, Eduardo? Ontem a gente viu um caso bem simplesinho, pegamos ali um banco de dados simples, fizemos algumas manipulações, fizemos alguns tratamentos, alguns gráficos e passamos ali a régua, não nos aprofundamos muito ali na análise exploratória dos dados, porque esse não é o objetivo. Na verdade, eu só queria te apresentar o que é a análise exploratória dos dados, mas ela passa mais ou menos por essas etapas aqui, ó, que é a análise do significado das variáveis do dataset, ou seja, na análise exploratória, você pega o dataset e aí você descobre o que são cada uma das variáveis, o que significa cada um dos campos que você vai utilizar para fazer os seus trabalhos como cientista de dados. E aí, a gente descobriu também os tipos dos campos, né? A gente olha a variável e a gente vê lá, poxa vida, mas eu tenho variável de tudo que é tipo. Eu posso ter uma variável que tem um campo que tem informações de números, eu posso ter uma variável que o seu conjunto de informações sejam texto, e por aí vai. Então, a gente aprendeu a olhar e a descobrir qual é o tipo da variável. A gente descobriu como que faz estatística dos campos, ou seja, para a gente conhecer ali uma distribuição dos campos. Por exemplo, a gente pegou lá um hall de clientes de um banco. E a gente queria saber qual era a maturidade com relação à idade do cliente. Então a gente pegou o campo idade e fizemos um estudo, fizemos um box plot lá e vimos que a maioria dos clientes ali tem menos de 50 anos. Então esse é um tipo de análise descritiva que a gente fez e que também é uma análise univariada. Por que univariada, Eduardo? Porque a gente está olhando só a própria variável, a gente olhou só a variável idade.
Ah, Eduardo, então eu posso olhar então duas variáveis ao mesmo tempo? Claro que pode. Você poderia olhar a variável idade e a variável, por exemplo, ganhos anuais, a variável idade e a variável educação. E aí, sabe como que chamaria essa análise, galera? Seria análise bivariada. Você estaria estudando como que os dados estão dispersos entre si quando você compara essas duas variáveis. Beleza? Poderia ainda fazer uma análise multivariada, que aí você faz análise de correlação entre todas as variáveis ali do dataset, ou principalmente com aquelas variáveis que você acha mais importante. Também é uma outra análise ali que faz parte do EDA, do Exploratory Data Analysis, tá bom? A gente aprende também a verificar se existem valores missing, se existem outliers. O que são outliers, Eduardo? E o que são valores missing, Eduardo? Valores missing são valores ausentes, né, galera? Então, imagina que tem lá uma tabela, beleza? Tem lá a tabela lá que tem informação da idade do cliente, e aí tá lá o age, que é a idade, e o S, que é o salário, tá bom? Então, imagina que tá lá o cidadão 1, ele tem o salário lá de 10 mil, e aí o cidadão 2, ele tá vazio esse campo aqui, ó. Você não sabe qual é o salário dele. Isso é um valor missing, beleza, galera? Esse é um valor ausente. Então, isso é um tipo de trabalho que a gente faz na análise exploratória, para a gente verificar quais são os tipos dos dados. E, por fim, a gente aprende a olhar os outliers, né, galera? A gente aprende a visualizar qual é a distribuição dos dados e se existem valores muito discrepantes, valores que são muito diferentes do que acontece ali na normalidade. Tudo bem? Isso é a análise exploratória dos dados e que é um passo muito importante, que é um obstáculo que você precisaria vencer, nesse caso, para você rumar ali na jornada de cientista de dados, e que hoje, graças a esse estudo que você fez e a compreensão da análise exploratória dos dados, a gente passa exatamente para o pré-processamento dos dados. Beleza, galera? Tamo junto? Então, vamos lá. Deixa eu só dar uma olhada aqui para ver se alguém perguntou alguma coisa aqui. Vamos lá. Ontem choveu aí? Poxa vida. Aqui só ameaçou, beleza? Oi, Dri. Oi, Geraldão. Sejam bem-vindos, meus queridos. Vamos lá. Chegaram na hora. Vamos falar de pré-processamento de dados, galera. É o seguinte. A fase de pré-processamento de dados, ela abrange várias atividades que são importantes para a construção das máquinas preditivas. Na verdade, elas existem graças à necessidade de construção das máquinas preditivas. Sabe por quê? Porque é o seguinte, a gente pré-processa os dados, ou a gente processa os dados, por quê? Eu deixei aqui um textinho e eu vou ler porque ele é bem interessante, ó. Muitos algoritmos de aprendizado de máquina esperam que cada variável de entrada tenha um valor para cada observação. Que observação, Eduardo? Para cada registro. Ou seja, para cada registro tem que ter um valor, tá bom? Se você imaginar aí, pensa em uma planilha que cada variável, ou seja, cada coluna, né? Ou seja, imagine que cada coluna seja uma variável e que cada linha seja uma observação, seja um cliente. Todos esses espacinhos, eles devem possuir um valor. Ou seja, a gente não pode deixar valores que são valores ausentes, a gente não pode informar um campo que tenha algo que seja diferente de número, por exemplo, para alguns algoritmos. Então, para isso que a gente faz o pré-processamento, para que a gente possa entregar para os algoritmos os dados de forma que eles possam conseguir fazer os cálculos, porque não é isso que os algoritmos fazem? Os algoritmos, eles não tentam fazer ali uma generalização de toda a informação que contém ali no nosso dataset, nos nossos dados? É exatamente isso. Então, o que a gente vai fazer aqui na parte de pré-processamento dos dados? Vamos transformar os dados e entregar ele bonitinho para a construção de máquinas preditivas. Entendeu a importância dessa fase? Então, beleza, essa é a importância dessa fase. Se a gente faz um trabalho ruim na parte de pré-processamento, talvez o resultado da construção da nossa máquina preditiva não seja muito bom. Por quê? Porque a gente poderia ter aperfeiçoado ali os nossos dados para obter um resultado melhor. Ou, às vezes, a gente nem consegue ter um resultado bom, porque seria realmente imprescindível um trabalho bom aqui no pré-processamento dos dados. Beleza? Galera, é o seguinte, o que a gente vai fazer aqui é um verdadeiro curso de pré-processamento de dados. Então, para você que está aqui nessa aula, se você ficar até o final, eu vou entregar esse script bonitinho lá na nossa comunidade no Telegram.
mas eu vou colocar uma senha nessa parada. E você só vai saber a senha, adivinha? No final, beleza? No final eu falo qual é a senha, porque eu quero que você fique até o final. Sabe por quê? Eu vou te mostrar agora. Eu tô deixando aqui nesse script um verdadeiro curso de pré-processamento dos dados. Olha só, nós vamos falar de 8 itens, tá aqui, 8 itens importantes aqui no pré-processamento dos dados. E você quer saber o que é melhor? Já existem aulas completíssimas sobre cada um desses 8 itens no portal cienciadosdados.com, no canal no YouTube. Então, o que eu vou fazer agora é só organizar esse conteúdo e eu estou entregando ele bonitinho aqui para você. Por exemplo, aqui, ó, corrigir os valores ausentes. Tem esse vídeo aqui bonitinho, que já está aqui, ó, incorporado, você não precisa nem sair. É só clicar e você já vai assistir esse conteúdo. E aí, por aí vai, ó. Para tratamento de outliers, você tem aqui um grande exemplo de um caso prático. Para criação de variáveis, você tem aqui também uma aula específica. Para One Hot Encoder e Label Encoder, tem aqui uma aula também completinha. Para escalonamento dos dados, escalonar os dados, colocar os dados na mesma escala. Tem uma aula aqui, ó, normaliza ou padroniza, bonitinha. Seleção de variáveis, tem aqui um exemplo, um caso prático, bonitinho. A amostragem dos dados, tem um outro exemplo, bonitinho. Balanceamento da classe também. Então, você tem aqui nesse script um verdadeiro curso. Então, se você quer esse curso para você, fica até o final que a gente vai dizer qual é a senha dessa parada, tá bom? Mas vamos lá, bora falar sobre o pré-processamento dos dados. Galera, é o seguinte, o pré-processamento dos dados, ele contém essas etapas aqui, que são etapas importantes de tratamento dos dados. É a parte de meter a mão na massa mesmo, galera. Aqui, você já conversou ali com o departamento da sua empresa, você já coletou as variáveis para resolver o problema de negócio no qual você foi contratado. Então, se imagine aí no Banco do Brasil, tá bom? Se imagine no Banco do Brasil. E aí, estão pedindo para você fazer ali uma máquina preditiva que faça previsão se os clientes vão entrar com uma ação judicial contra a própria empresa, o Banco do Brasil, ou não. E aí você sentou com eles, discutiu com eles, cada uma das diretorias, né? A gente está falando ali de se o cliente vai entrar com uma ação judicial ou não, vai processar o banco ou não, né? Então, obviamente, eu preciso de conhecimentos jurídicos. Então, eu sentei com a diretoria jurídica do Banco do Brasil e conversei com elas para que a gente buscasse ali o rol máximo de informações que seriam úteis para eu classificar aquele cliente que vai ou não colocar o Banco do Brasil na justiça. E existe variável, Eduardo, que você possa utilizar para fazer esse tipo de previsão? Se existe, cara, cientista de dados. Existem muitas, mas muitas variáveis, porque os clientes, eles colocam várias informações, eles, por serem clientes, já têm várias informações dentro da própria instituição. Então, o banco tem informações cadastrais, informações comportamentais, a atividade do cliente no site, as simulações que o cliente faz, e isso não é segredo, galera. Eu não estou falando nada de que seja sigiloso, muito pelo contrário. Isso é coisa de mercado, todos os bancos, todas as instituições que utilizam machine learning fazem isso, e não é segredo. Inclusive, na hora que a gente entra nos sites, a gente geralmente, o site quando é bem organizadinho, a gente não clica lá nas políticas de privacidade da empresa. Então, a gente vai lá, clica, assina as políticas de privacidade. Sabe o que a gente está falando? Que beleza, o cara pode coletar as nossas informações. E aí, ele coleta as informações da nossa navegabilidade, ele coleta as informações do nosso e-mail, ele sabe qual é a nossa rotina, o que a gente faz, qual a hora que a gente acessa. Então, ele detém, galera, um rol de informações como qualquer outra empresa muito bem organizada, uma empresa data-driven, né, orientada a dados, poderia ter. Tudo bem? Então, você sentou, descobriu quais são essas variáveis e só depois que você fez ali uma análise exploratória dos dados, e que você conseguiu separar uma massa de dados no qual você vê, por exemplo, clientes que entraram com ação judicial e clientes que não entraram com ação judicial, é que você vai entrar na fase de pré-processar esses dados. E o que seria pré-processar esses dados? É o seguinte: primeira coisa que a gente faz é, a gente busca informações de vários departamentos. Então, nesse caso, eu busquei informações do departamento jurídico, mas eu poderia muito bem ter buscado informação do meu departamento de marketing, para saber qual era ali o perfil
de navegabilidade na internet do meu cliente. Então, eles mandariam para a gente lá uma série de variáveis que mostrasse ali qual é o comportamento do meu cliente, no seu histórico de navegação no site. Eu poderia também ter conversado com a área de risco da instituição e ter falado assim, olha, eu preciso de variáveis para saber se esse cliente é arriscado ou se não é, se esse cliente já teve uma ação judicial ou se não teve. Galera, e aí é a inteligência do cientista de dados junto com a equipe de negócio para juntar essas N variáveis para construir essa máquina preditiva que vai fazer o que mesmo? Detectar se o cliente vai acionar a empresa na justiça. Beleza? Então, essa etapa anterior, a gente pega muitas informações de muitos departamentos. E aí, o que acontece? Muitas informações podem vir faltantes. Então, por exemplo, uma informação que veio do meu departamento jurídico com relação ali a informações judiciais do cliente, pode vir faltante de uma informação de risco. Por quê? Porque na galera que estava desenvolvendo os modelos de risco, não pegou a informação de um cliente que entrou na justiça, por exemplo. E aí, sabe o que acontece quando você concatena as duas bases? Você pega aqui, ó, a base da justiça, e aí você pega ali a base da diretoria jurídica e a base da diretoria de risco, quando você junta as duas ali, vai ter coisa que vai estar aqui só no risco, vai ter coisa que vai estar só aqui no jurídico, e aí o miolinho aqui tá tudo bem, você tem informação dos dois lados. Mas aí quando você está juntando a sua base, sabe o que acontece? Você está juntando as informações. Como você está juntando as informações, esse carinha aqui, ó, ele vai estar faltando desse lado aqui. Ele vai estar faltando desse lado aqui, do lado jurídico. E, ao mesmo tempo, o carinha que está no jurídico, que tem a informação de um processo, pode não estar, porque ele caiu aqui na informação de risco, mas não tem informação de processo judicial. E aí, sabe o que o cientista de dados vai ter que fazer? Ou ele vai eliminar os valores missing que vier, ou ele pode simplesmente olhar ali a variável, olhar o cliente em si e falar assim, cara, eu tenho tanta informação de risco desse cliente que não é porque esse cara teve informação não teve informação judicial que eu vou jogar esse cara fora, porque ele traz informações importantes para o desenvolvimento da máquina preditiva. Então, o que ele faz? Ao invés de eliminar esse cliente, ele pode fazer um tratamento. E aí, galera, esse tratamento pode ser uma imputação, que a gente chama, que é uma substituição do valor que estaria faltante por uma média, por uma moda, por um desvio padrão, e por aí vai, galera. Aí a gente pode fazer o seguinte, deixa eu só desligar essa parada aqui para não incomodar a gente, beleza? Então, aí é o seguinte, nessa primeira fase aqui, que é corrigir os valores ausentes, o que a gente está falando? A gente está falando o seguinte, olha, para os registros, que nesse caso seriam os clientes, né? A linha de dados ali seriam os clientes, eu vou fazer tratamentos. Que tratamentos são esses? Ou imputação ou eliminação. Para algumas informações, não tem jeito, eu vou ter que eliminar. Para outros, como esse caso aqui da informação do risco, que era muito importante, eu vou fazer imputação. E o que é imputação? É simplesmente substituir aquele valor faltante por valores como média, mediana e moda. E existe técnica para isso, tudo bem? Você não vai simplesmente, substituir pela média, substituir pela moda. Existem casos práticos ali nos quais cada uma das hipóteses é melhor do que a outra, tá bom? Então, esse é o primeiro trabalho de pré-processamento de dados que o cientista de dados vai fazer ali depois que ele consolidou e fez a sua análise exploratória. Tudo bem? A segunda, galera, a segunda atividade que ele vai fazer é remover ou fazer uma identificação de valores extremos. O que você quer dizer com isso, Eduardo? Galera, do mesmo jeito que a gente tem o valor ausente, a gente tem o valor extremo que pode fazer com que a nossa máquina preditiva tenha um desempenho que não seja muito bom. Eu vou te dar um exemplo. Imagina aqui que nós somos 3 pessoas. E aí sou eu, você e o seu amigo, tá bom? Eu, você e seu amigo. Eu ganho R$2.000 de salário, você ganha R$5.000 de salário e o seu amigo ganha R$50.000 de salário. E aí vão perguntar para você assim, ó, qual é a média de salário dessa galera aí que tá aí? Nós 3. E aí a média vai ser como? É 50 mais 5 mais 2, vai dar 57 mil. 57 mil dividido por 3, vai dar aí mais de 15 mil, sei lá, uns 18 mil. Sou ruim de cabeça, beleza? Mas tá tudo bem, mais de 18 mil. Galera, se a gente falar que a média de salário da gente é 18 mil, tá correto, galera?
Não tá bem enviesado essa parada? Por quê? Porque, pô, eu ganho 2.000, você ganha 5, e o outro colega lá ganha 50. Aí vem alguém de fora e quer fazer uma estimativa da gente aqui e fala que a nossa média de salário é 18.000, mas, pô, eu ganho 2, você ganha 5. Como é que a média é 18, entendeu? Então, sabe por que o culpado dessa parada toda? É o seu colega aí que ganha 50.000, entendeu? Ele ganha 50.000 e aí o que acontece? Ele acabou deturpando o histórico de dados. E aí, galera, é exatamente isso que o Outlier faz. Se você está querendo fazer uma máquina preditiva, você está querendo fazer previsões. Então, você está querendo fazer uma estimativa com base nos dados que você tem. Tudo bem? Então, você precisa fazer um certo tipo de tratamento para que esses valores extremos, eles não estraguem a sua máquina preditiva, digamos assim, estraguem, né? Por quê? Porque senão você não vai conseguir chegar num resultado bacana. Você vai fazer estimativas que nem a gente fez agora, da média. O cara vai chegar, a média de salário aqui dessa galera é 18.000. E não é. E vai acontecer a mesma coisa com o nosso modelo. Então, ou a gente remove os valores missing, ou em alguns casos, galera, e aí são casos específicos, os próprios outliers são os caras que são os, por exemplo, fraude. Quando você pensa em fraude, você vê um valor extremo, geralmente, ele está enquadrado na fraude. E aí, se você elimina o valor extremo, né, que nesse caso seria o outlier, você está eliminando exatamente a massa de dados mais importante para a sua detecção de fraude. Então, é claro que o tratamento de outlier vai depender do problema de negócio em si que você está resolvendo, tá bom? Então, generalizando, existem, a maioria dos casos, a gente vai tratar o outlier, seja por meio de remoção, ou a gente trabalharia essa variável por meio de uma normalização, ou a gente removeria, ou faria uma identificação, e aí seria um tratamento diferente, como caso de fraudes, tá bom? Então, assim, exemplificando, a gente faria uma remoção dos valores extremos aqui, para não atrapalhar a construção da nossa máquina preditiva. Sempre lembrando que existem exceções, e eu trago aqui só de uma forma didática para vocês aprenderem essa parada, que isso para mim é o mais importante, tá bom? Matamos a segunda etapa aqui do pré-processamento, agora a gente vai para a terceira, que é a criação de variáveis, galera. Muitas vezes a gente vai ver aí o termo em inglês, que é Feature Engineering, engenharia de atributos, que é a criação de variáveis, a criação de atributos mesmo. O que a gente faria nessa criação de atributos? Galera, então olha só. Eu tô lá fazendo deixa eu pensar numa variável que seria interessante de concatenar aqui. Tem uma variável default aqui que seria interessante. Olha só, eu tô fazendo um trabalho de previsão, de estimativa de safras, tá bom? Eu trabalho na agricultura e quero fazer estimativa de safras ali para saber como vai ser a minha coleta de grãos daqui a um tempo. E aí, galera, o que acontece? Eu recebi a informação toda da colheita em dia, tudo bem? Então, eu tenho lá, dia 1, a gente colheu tanto de trigo, dia 2, colhemos tanto de trigo, dia 3, colhemos tanto de trigo. Só que, na hora que eu estou fazendo uma previsão, eu estou querendo saber qual vai ser a minha previsão de forma mais, assim, periódica. Então, semestral, trimestral, não faz sentido eu utilizar informações diárias. Então, poderia criar uma variável concatenada. Eu concatenaria informações para que eu obtivesse uma outra variável. E aqui seria uma simples engenharia de atributo. Já seria uma junção de dados. Eu estaria juntando informações que seriam diárias ali em semestres, em dia, em mês. Então, beleza, essa seria uma forma de concatenação, uma forma de criação de variável. Agora, existem outras, galera, que são outras etapas de criação de variáveis interessantes também, como, por exemplo, olha só, você quer fazer um empréstimo para o cara, beleza? Então, você quer emprestar dinheiro. E aí você está querendo saber se você empresta ou não. Então, essa é a sua máquina preditiva. Você quer saber se empresta ou não. E aí você tem uma variável lá que é assim, qual é o risco do cliente. Tudo bem? Então, aí ele fala lá, risco A, risco B, risco C, risco D, risco E. Só que essa variável sozinha não está sendo uma variável muito bacana aí na sua previsão. Então, o que você poderia fazer? Você poderia criar uma outra variável, como, por exemplo, risco por segmento. E aí você criaria uma nova variável que seria risco com segmento, e aí você
daria uma nova atribuição, uma nova marcação, porque você criaria uma nova variável. E aí você passaria essa nova variável no modelo para você fazer um trabalho de previsão novamente para ver se você melhoraria o resultado da construção da sua máquina preditiva. Então, esse é um exemplo massa de junção de variáveis, de junção de dados. O que eu estou fazendo aqui agora, Eduardo? Eu fui lá e juntei duas informações que não tinha nada a ver, que era o risco, era o segmento. Para quê? Para que eu pudesse ter uma ideia ali se essa variável aqui poderia melhorar os resultados ali, sei lá, da minha acurácia, do meu modelo, se ela seria uma variável que realmente discriminasse direitinho o cara para qual eu empresto, o cara para qual eu não empresto meu dinheiro. Então, é para isso que serve a criação de variáveis. E aqui, galera, eu falo que é realmente uma arte. Tanto é que eu nem lembrei aqui agora. Por quê? Porque você pode fazer um zilhão de coisas. Pode fazer muitas coisas mesmo. Assim, inclusive tem trabalhos que a gente vê que a galera faz até alguns tipos de junção de informação que às vezes não faz nem sentido, tudo bem? Mas por quê? Porque ela trouxe um valor agregado, digamos assim, quantitativo, quando eu falo quantitativo, na performance do modelo, que o cara muitas vezes não entendeu nem muito bem o que ele fez, mas ele colocou lá porque a variável discriminou bacana ali a construção da sua máquina preditiva. Isso acontece? Acontece, galera. E isso está aqui dentro. É uma engenharia de atributos. Tudo bem? Matamos a terceira parte. O que a gente vai fazer agora? Agora é o seguinte, galera. Lembra que eu falei que os algoritmos, eles conversam melhor com números? Beleza, os algoritmos conversam melhor com números. E aí, quando você tem, por exemplo, lá uma variável que seja lá escolaridade, e aí tá lá, nível superior, nível médio, nível fundamental, pós-graduação, e aí ela tá como texto. Você não quer deixar isso como texto. Você quer deixar isso como um número porque o algoritmo vai conversar melhor com números, não é? E aí você poderia, então, fazer uma parada, que é um negócio chamado Label Encoding, que ela é uma forma de você transformar cada uma dessas categorias em números. Então, vamos lá, ensino fundamental seria 1, ensino médio seria 2, ensino superior seria 3, pós-graduação seria 4 e assim sucessivamente, tudo bem? Respeitando, inclusive, uma ordem aqui, né, galera? Quando respeita a ordem, a gente faz aqui o Label Encoding. Agora, se a ordem não se você não pode deixar em ordem porque a ordem não faz sentido, o que você faria? Aí você faria o One Hot Encoding, tá bom? Eu tenho um exemplo bem bonitinho aqui embaixo também, nesse que é a quarta aula que eu tô deixando aqui para vocês. Vou deixar para casa essa parada. Você vai assistir essa quarta aula e você vai ver a hora em que a gente usa o One Hot Encoding, que é exatamente quando a gente quer transformar esse tipo de variável, que é uma variável textual ali, uma variável de categoria, em uma variável numérica. Nesse caso aqui, a gente vai, inclusive, criar variáveis, em alguns casos, porque o domínio da variável vai se transformar em uma própria variável específica. Então, imagina que o domínio seja A, B e C, tá bom? Eu tenho lá uma variável lá, variável 1. Então, eu não gosto de usar esse exemplo porque a gente não entende legal, né? Deixa eu falar aqui, ó. Variável é nível, tá bom? Nível. Imagina lá um nível qualquer. Nível de... nível de escolaridade. Vamos fazer direitinho, né? Nível de escolaridade. Então, eu tenho lá, o cara, ele tirou sempre nota A. Não, esse cara aqui tirou nota B, esse cara aqui tirou nota C. Aí, a gente quer fazer, eu coloquei ordem, né? Mas tá tudo bem, você vai entender. Aí, eu não quero deixar esses textos, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar, ó, variável nível A, variável nível B e variável nível C. Então, quando o cara for A, você vai marcar com 1 e o resto com 0. Quando o cara for B, você vai marcar o B como 1 e o resto com 0. Quando o cara for C, você vai marcar o A e o B como 0 e ele como 1. E aí a gente acabou de criar 3 variáveis. Variável nível A, variável nível B e variável nível C. Isso é, galera, o One Hot Encoding. Tudo bem? Tem exemplos mais aprofundados aqui, bem bonitinhos, nessa aula 4 que eu estou deixando nesse curso aqui embaixo para você. Tá bom? Beleza, Eduardo. Então, já fiz aqui metade do que você chama que é necessário, né? Matou metade. Bora para a quinta, então. A quinta seria fazer um escalonamento dos dados. Então, imagina lá. Você tem variáveis no seu dataset que seja, deixa eu pensar uma coisa bem esdrúxula aqui, ó. Você tem velocidade, tá bom? Velocidade. Aí depois você tem
peso, né? Então tem uma variável lá que mede lá o quilômetros por hora, depois você tem uma outra variável que está medindo o peso lá, quilograma, depois você tem lá uma variável que está medindo lá, sei lá, a polaridade do elétron, sei lá, qualquer coisa assim. Você está percebendo que cada uma tem uma escala, galera? Um é peso, o outro é quilo, o outro é valores de núcleo. Galera, então o que a gente faz quando a gente tem variáveis que são importantes para fazer uma predição, mas que elas estão em escala diferente? A gente normaliza, ou a gente padroniza, ou a gente binariza, tá bom? Então, o que é normalizar, galera? Normalizar é a gente fazer uma escala, galera. E aí existem várias técnicas para fazer escala. Tem uma técnica chamada Minimax Scaler, que é você fazer, não é você substituir os valores, não, tá bom? É realmente transformar os dados. Você vai continuar com os mesmos dados, só que você vai aplicar uma escala nele. Lembra quando a gente estava lá no ensino médio que a gente estudava logaritmo? O logaritmo, quando a gente aplica em um número, a gente está simplesmente mudando a escala dele, né? A gente não está transformando um número, a gente aplicou o logaritmo, que é a escala. Então, o que a gente faz aqui na normalização é algo parecido, e que também não é diferente quando a gente faz a padronização. A padronização, ela já é um pouco mais estatística, porque você utiliza ali a média e o desvio padrão para fazer essa padronização, tá bom? Então, existem algoritmos que você é melhor você fazer a padronização, existem outros algoritmos que é melhor você fazer a normalização, e aí é só testando na prática mesmo. E também tem uma aula aqui que a gente se aprofundou de forma bem linda, que está aí disponível para você. E existem outros casos no qual a gente binariza a parada mesmo, tá bom? Então, esses são os casos que a gente mais tem aqui para a gente fazer o pré-processamento dos dados. Então, Eduardo, quer dizer que existe uma parte no qual eu estou construindo máquina preditiva e que eu vou fazer escala? Sim, cientista de dados, existem inclusive funcionalidades. Eu não sei se você lembra aí, mas tem muitos casos que a gente faz o Standard Scala, que é a padronização, que é uma função do Scikit-learn, que é o Standard Scala. E aí tem outra função lá, que é o Minimax Scala, também que a gente utiliza aqui para fazer a normalização, que está dentro do Scikit-learn, que é a nossa biblioteca mãe de Machine Learning. Então, tudo isso já está pré-calculado, construído para você só calcular, tá bom? Você não precisa calcular nada na mão, você só vai precisar entender onde se aplica, dado os seus dados e o seu problema de negócio, e aí você constrói sua máquina preditiva, tá bom? Beleza, matamos aqui a quinta atividade. Qual seria a sexta, Eduardo? A sexta, galera, seria a própria seleção de variáveis. Então, vai lá. Você já, inclusive nessa seleção de variáveis, você já poderia de cara selecionar algumas variáveis para você fazer ali o seu trabalho, tá? Então, selecionaria algumas variáveis para você fazer a sua previsão. Então, você quer fazer uma previsão ali do risco do cliente, você escolheria lá 5 variáveis, já veria se sua máquina preditiva seria teria uma ótima resposta, uma boa resposta, ou se você colocaria mais variáveis. E aí você vai de insight. Aqui, galera, é aquela etapa em que o cientista de dados vai brincar com os dados. Então ele vai colocar uma variável, 2 variáveis, 3 variáveis, 5 variáveis, ele vai colocar todas as variáveis que ele tem, na expectativa dele ter um bom resultado na hora de construir a sua máquina preditiva. Essa etapa, então, é que a gente chama de seleção de variáveis. E aí, nessa etapa, a gente vai lá na frente, constrói a máquina preditiva e depois volta. Então, essa etapa aqui, ela está na parte do pré-processamento, mas muitas vezes a gente faz ela aqui no início, vai lá na frente, depois volta nela de novo. Que é um exemplo bem legal, quando a gente está utilizando, por exemplo, algoritmos da família ali, das árvores ali, do Random Forest, por exemplo, a gente consegue fazer ali, a gente consegue verificar a importância das variáveis. Olha que interessante. Então eu vejo, por exemplo, lá, ó, que a variável, então imagina que isso aqui é a escala de importância, tá bom? Então isso aqui é a escala de importância. Quanto mais para a direita, mais importante. E aí aqui eu tenho as variáveis, variável 1, variável 2 e variável 3. Quando eu utilizo o Random Forest, ele mostra para mim assim, um gráfico mais ou menos assim, ó, variável 1, variável 2 e variável 3. Então, o que ele está falando para mim? Ó, a variável 1 é a variável mais importante. A variável 2 é a segunda variável mais importante. A variável 3 é a menos importante. E aí, o que você faz, cientista de dados? Você faz vários testes. Porque imagina que você consiga capturar a importância da variável aqui com 3 variáveis ou com 4 variáveis. Por que você vai complicar se você pode simplificar essa parada? Então, você pode construir uma máquina preditiva com 2 variáveis e já ter uma resposta bacana. Só que você só vai descobrir isso quando
quando você foi lá na frente, rodou um algoritmo, e aí você volta para cá e seleciona as variáveis novamente. Nesse caso, se você queria só 2 variáveis, você ficaria com as 2 primeiras, é óbvio, né, galera? Fechou? Matamos a 6ª etapa. A 7ª etapa seria, galera, a amostragem dos dados. E aí, a amostragem, eu falo aqui, galera, que é o seguinte, é quando a gente precisa separar os dados que a gente vai utilizar para treinar o algoritmo. Para construir a nossa máquina preditiva, a gente não usa algoritmos, a gente não usa lá o Random Forest, o Support Vector Machines, o Navy Base. Quando a gente está usando esses algoritmos, a gente precisa treinar a nossa máquina preditiva com eles. Para quê? Para eles aprenderem. E eles só vão aprender com os dados. E que dados são esses? Os dados que a gente vai entregar para eles por meio do Train Test Split. Então, ó, eu uso aqui o dado de treino, eu separo em treino. E para testar a máquina preditiva, eu uso os demais dados que eu tenho no meu dataset. Então, eu tenho lá todas as informações do meu dataset, tá aqui, ó. Estão aqui. Esse aqui é meu dataset completo, tá bom? Eu vou separar um pedaço dele, que é esse pedaço aqui, para treinar. E um outro pedaço para testar. E em alguns casos, galera, a gente ainda usaria um outro pedacinho aqui para fazer a validação em tempo de treino. Tem um vídeo, inclusive, que a gente faz isso em real time, na hora ali, o algoritmo vai treinando, já vai testando, já vai validando, já vai treinando, já vai validando. E aí só depois que a gente faz o teste. É bem interessante. Depois eu vou descobrir aqui que vídeo é esse, que eu não lembro de cabeça não. Mas tem um exemplo desse aqui no nosso canal no YouTube, tá bom? Então, essa é a parte de amostragem, que a gente chama de amostragem dos dados. E como é que a gente define, Eduardo, qual é o valor que a gente vai separar para treino e para teste? E aí existem várias metodologias, galera. Tem uma aula específica que a gente fala de validação cruzada, e essa aula de validação cruzada, como é que a gente faz? A gente escolhe a quantidade de divisões que a gente quer fazer para separar os dados em treino e em teste. A gente pode simplesmente fazer um valor default, como por exemplo, 70% para treino, 30% para teste. Então, existem várias técnicas, e aí a gente utiliza aquela que convém no momento ali. Se você tem tempo para fazer uma validação cruzada, faz a validação cruzada, que certamente o resultado vai ser melhor, provavelmente vai ser melhor do que a simples separação 70-30 ou 80-20, tá bom? 80 para treinar, 20 para testar, 70 para treinar, 30 para testar, e assim sucessivamente. Isso é o que a gente chama aqui, galera, na ciência dos dados, de amostragem dos dados. Matamos aqui a 7ª etapa. Fechou, galera? Tranquilo? Ó, se tiver questão, tiver dúvida, não se esqueça, vai lá e já joga a perguntinha aqui que eu vou responder assim que terminar aqui, tá bom? Galera, por fim, não menos importante, a 8ª etapa aqui, a gente poderia colocar até uma 9ª aqui, que seria o PCA, né, que é a construção ali de componentes principais, mas é tão restrito que eu não vou colocar, não. A gente faz isso em poucos casos, né? Mas tá bom. Vou falar do balanceamento da classe aqui, galera, que é uma parte bem interessante, que é o seguinte. Imagina lá que você vai fazer um trabalho de fraude. E aí, galera, graças a Deus, existe muito menos fraude do que transações que são verídicas. Tudo bem? Então, você está lá trabalhando aí numa cooperativa de crédito. E aí, a sua cooperativa tem um grande cartão lá, você utiliza esse cartão. E aí, existem transações que você faz nesse cartão, que são transações verídicas e transações que são fraudulentas. Tudo bem? A transação fraudulenta ocorreu 100 vezes, tá bom? 100 vezes nesse mês. E as transações verídicas foram 3 milhões de vezes. Então, 3 milhões de transações. Você quer fazer uma máquina preditiva para prever fraude. Galera, o que vai acontecer quando você juntar esses dados? Você só tem 100 de fraude e você tem 100 milhões que não, e você tem 5 milhões que não tem fraude. Não está totalmente desbalanceado? Isso é por isso que a gente chama de balanceamento da classe. A classe aqui seria o target, tá, galera? O target. Então, o que é o target? É se é fraude ou não, né? Se é fraude ou não. Então, nesse caso aqui, é igual a classe, galera. Perdoe pela essa letra aqui, mas mamãe falou para fazer caligrafia, e eu nunca fiz caligrafia, e aí deu no que deu, né? Eu gosto de número, tá bom? Mas tá tudo bem. Galera, quando a gente faz o balanceamento da classe, a gente está fazendo exatamente isso. A gente utiliza técnicas para
aumentar a quantidade de registros que seriam fraudulentos. Isso é tudo por meio de técnica estatística, não é magia negra, não é invenção, tá bom? A gente faz uma técnica estatística para aumentar a quantidade desses registros que são fraudulentos. Para quê? Para que a gente possa fazer o trabalho ali da construção da nossa máquina preditiva. Então, em alguns casos, a gente só consegue fazer isso se a gente fizer o balanceamento. E aí, galera, depois que a gente faz toda essa parada aqui, sabe o que a gente faz? A gente está preparadíssimo com o mais conforto possível para construir as máquinas preditivas. E aqui a gente finaliza o pré-processamento dos dados, galera. É exatamente isso. Então, finalizamos. Só recapitulando, a gente já sabe como fazer a análise exploratória, acabamos de descobrir como fazemos o pré-processamento dos dados. Você agora tem aqui um curso completo de todos os casos aqui, desses exemplos que eu te trouxe, para você fazer o seu pré-processamento de dados. Então, agora você tem condições de estudar e fazer aí um pré-processamento mais elaborado, um pré-processamento mais rico, um pré-processamento mais profissional, porque nesses 8 tópicos eu tentei abarcar aí algo que seja em torno de 80% a 90% dos casos nos quais você vai precisar fazer o pré-processamento dos dados. Beleza, cientista de dados? Terminamos, cara. Que legal. Eu espero que essa live tenha ajudado você. Eu espero que hoje você saia daqui agora pensando assim, cara, pré-processamento de dados para mim não é mais mistério. Por quê? Porque na semana que vem a gente vai ter uma aula no qual a gente vai fazer um pré-processamento de dados. A gente vai fazer junto, beleza? Então, na maratona da ciência de dados, você vai fazer um pré-processamento. Não é lá essas coisas, você não vai ficar maluco, Eduardo, não vou saber fazer. Cara, tranquilo, tá na maciota ali, miudinho, comigo, eu vou estar do seu lado. Vamos construir essa máquina preditiva juntinhos, tá bom? Não precisa ficar preocupado, a gente vai fazer essa parada juntinho, do início ao fim, tá bom? Então, a partir de agora, você já está preparado, você já sabe explorar os dados e fazer o pré-processamento. Amanhã, a gente vai aprender, a gente vai suprir, a gente vai passar por cima do obstáculo que é você não saber escolher máquinas preditivas. Amanhã você vai agora tirar uma carta ali, tirar o zap do seu bolso para você aprender a escolher máquinas preditivas, tá bom? Tamo junto? Cara, que massa, não se esqueça, dados são o ativo mais importante da economia. Eu já vou escolher aqui, não se esqueçam disso nunca, dados já são o ativo mais importante da economia. E quem manipula dados? Fala aí, galera, fala no chat. Quem manipula dados? Fala aí, quem manipula dados no chat? Coloca aí, bora engajar. Quem manipula dados? Quem manipula dados é o cientista de dados, galera. Por isso que eu falo que ciência de dados é uma profissão, galera, em alta, e é uma profissão que você escolhe assim e já sai na frente de muita gente, porque você sabe que sempre vão ter pessoas ali atrás de cientista de dados. Hoje as empresas estão loucas atrás de cientista de dados, e você, a melhor coisa que você faz é estudar ciência de dados. Beleza, galera? Muito bom, Joab, muito bom, Data Scientist, esse cara mesmo, velho. Ô, Ribeiro, beleza? Deixa eu falar com todo mundo aqui, né, galera? Quem chegou aqui, vamos lá. Ei, Kleiber, beleza? Boa. Ei, Éder, beleza, cara? Tudo bom? Jairo, beleza, Jairo? Tranquilão, cara? E aí, Joab, tudo bom, cara? Beleza, obrigado, muito bem explicado. Putz, cara, obrigado, que massa, cara, muito bom, que bom que ficou bem explicado. Aproveita esse curso que eu vou entregar para você, hein? Já vou falar qual é a senha, hein, galera? Já vou falar qual é a senha. Alexson Marçal Barbosa, beleza, Alexson, valeu, cara, muito bom, valeu. Ei, Ribeirão, boa tarde, cara. Vamos lá, Jairo. Cara, não tem importância não, cara. Se você já é um DBA, rapaz, você já sai na frente. Se você já é um DBA, já é um SQL Developer, meu amigo, você já sai na frente. Você já entende muito bem ali, principalmente da parte de engenharia de dados, né? Então, siga junto aí que você tem muito sucesso. João Luiz Albuquerque, boa tarde. Vamos nessa, João. Vamos embora, cara. Beleza, vamos lá. Ei, Marcos. Beleza, cara? Eu tenho um filho chamado Marcos também. Bonito nome. Muito didático. Obrigado, cara. Que bom, que bom. Que bom que eu consegui atingir aí o objetivo, beleza? Boa energia. Muito bom, Ribeiro. Que massa, cara. Vocês ajudam nessa parada aqui. Eu tô com energia boa porque vocês estão mandando para mim aqui. Isso é muito importante.
beleza? Muito bom, Alexa, gostei, cara. Que legal, Elias, muito bom, cara. Que bom que você gostou. Galera, é o seguinte, você está estudando estatística para entender tudo isso? Muito bom, Jairo. É isso mesmo, cara. É isso mesmo. Aproveita aí na estatística. A estatística, ela traz muita coisa aqui para a gente que está fazendo o nosso trabalho aqui de ciência de dados, de construções de aplicações de ciência de dados. É indissociável a estatística aqui do nosso trabalho aqui como cientista de dados, beleza? Da programação também, na programação Python e por aí vai. Beleza, minha galera? Então, a senha do nosso script vai ser curso, beleza, galera? Curso tudo minúsculo. Por quê? Para você não esquecer que agora você tem um curso aqui, beleza? 8 aulas aqui na sua mão aí para você aprender a fazer cada uma dessas etapas aqui do pré-processamento de dados. E agora, galera, essa parada aqui já não é mais um obstáculo para você, né? Essa parada aqui não é mais um obstáculo, é um atalho, né? É um atalho você saber realizar processamento de dados. Beleza? É isso aí. Você está se preparando para um mestrado, Ribeiro? Putz, cara, que legal. Muito bom, cara. Parabéns. Isso aí, cara. Vai fundo. É mestrado em quê mesmo? Fala pra gente aqui no chat. Alexson Marçal Barbosa, São José dos Campos. Ô, rapaz, São José dos Campos está representando aí, cara. Que legal. Muito bom. Aqui em Brasília, estou aqui em Brasília, mais especificamente em Sobradinho, Distrito Federal. Tá um céuzão lindo, um céuzão azul. E agora eu vou ali pro segundo turno, galera. Vou ali pegar o Lulu, que é o meu filho mais novo, colocar na bicicleta e levar ele no parquinho, porque afinal de contas, tio Dudu aqui também, papai. Beleza, galera? São Bento do Sul, Santa Catarina. Que massa, cara. Poxa, que legal, Santa Catarina. Cara, que é muito bom esse negócio, né? Olha só, tô aqui no meio do Brasilzão, você tá aí embaixo e a gente tá se conversando aqui ao vivo. É muito boa essa tecnologia, não é não? Aparecido em São Paulo, Geraldo. Muito fera, cara. Que legal, cara. Ei, Kleber, tá aqui do lado, cara, em Brasília. Que massa, pô, que fera. Eita, Silvão, tá em Recife, cara. Putz, que legal, bicho. Recife. Tá aí, tem um excelente lembrança de Recife. As praias mais lindas que eu já fui. Eu acho que das 5 mais lindas estão aí em Recife, viu, Silvio? Eu confesso que... Ô, lugar bonito, rapaz. Deu saudade agora. E Rogério, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Oh, que massa, cara. Que fera, cara. Muito bom. Muito legal, cara. Trabalho com ClickSense, cara. Putz, ô Ribeirão, que bom, cara. Que lindo saber isso. Saiba que eu acho o Click, cara, junto com o Tableau, uma das ferramentas mais didáticas e mais lindas para se fazer visualização de dados. Eu gosto muito do Click, tá bom? Muito bom, bom saber que se precisar do cara do BI aí, galera, já tem o Ribeirão aí. Boa, Ribeiro, tem um módulo específico no programa Cientista de Dados na Prática, no qual a gente fala de visualização de dados. E eu dou uma passada lá no Click também, eu falo do Click para a galera, beleza? Eita, Joab, você tá no Pará, cara? Poxa vida, que fera, cara. Poxa vida, que legal. Marcos, Ceará, muito bom. Meu pai é do Ceará, cara. Meu pai é também do Ceará. Brunão, tá em Curitiba, cara, que legal. Cara, olha que fera, galera. Elias tá lá em Manaus, velho. Puxa vida. Elias, que legal. Galera, hoje eu tenho orgulho de dizer que na nossa live teve gente de todas as regiões do nosso país, hein? Fala aí. Todas as regiões, da norte à região sul. Muito bom, galera. Cara, muito obrigado. A interação aqui foi total, foi completa. E eu espero vocês amanhã, beleza? Não deixem de participar. Cheguem junto comigo aqui amanhã, tá bom? Porque amanhã a gente vai falar da cereja do bolo, do projeto de ciência de dados, que é a construção de máquinas preditivas. Então, a aula de amanhã tá imperdível, é mais um curso para você, beleza? Vou dar mais um curso para você também, que ficar até o final, que eu vou falar ali qual é a senha da parada para você ficar até o final e aprender esse negócio, beleza? Muito bom. Adri, Curitiba, São Paulo, né, Adri? A Adri tá lá em Curitiba, mas é de São Paulo, tá aí nessa ponte aérea, né, Adri? A Adri é aluna aí, galera, tá vendo aí? Tem aluna aí prestigiando também. A Adri é cientista de dados na prática, tá no programa aí, já tá gerando frutos aí, galera, muito bom. Ei, Tiagão, Redenção no Pará, Grace tá em São Paulo. Ei, Grace, tá entrando aí, hein, Grace? Muito bom, que legal. Jaboticatuba, Minas Gerais. Ô, terra boa é Minas Gerais, hein? Rapaz,
Minas Gerais, terra boa demais, vou te falar, viu? É muito bom. Beleza, cara, Brunão, para você acessar a aula é só dar um play, brother, ó. Abre aqui, desce aqui e aí você só clica na aula, ou você Nós temos assiste a aqui aula aqui no próprio script, ou você manda abrir no YouTube, clica aqui e abre no YouTube, sem segredo, beleza? Muito bom, Brunão. Beleza, Bruno, obrigado, cara, galera, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã a gente se encontra no mesmo bate-horário, às 16h07, e a gente se vê amanhã. Valeu, galera! Tchau, tchau, simbora!